É que foi lá na Itália, aí nessa vida aí? Porque aí já ganhando mais dinheiro. O Torino, a vida noturna da Itália é maravilhosa. As mulheres italianas são maravilhosas. Com certeza. Entendeu? E como é que foi? Aí chega ainda mais o moreno, que é o que elas mais gostam, né? Porque só tem branquelo lá. É que o estrangeiro, né? O jogador brasileiro, Gustavinho, na Itália, não só eu, todo jogador brasileiro lá, a torcida italiana, eles abraçam assim de uma maneira maravilhosa, né? O Careca fala pra mim. E o Careca já me dizia, né? Ele me dava uns toques. Ele tava no Napoli, né? E eu tava aqui no São Paulo. Ele dizia assim, olha, provavelmente daqui a pouco você vai vir pra Itália, porque você não tem jeito de ficar, aquela coisa toda. Então aqui é assim, ele mais ou menos algumas coisas ele me alertava. Mas lógico que você vivendo na plenitude é diferente, né? Claro. Aí eu chego em Torino. O Torino é um time como se fosse português aqui em São Paulo. Só que o Torino, por conta da tragédia da Superga em 49, se tornou o clube mais querido da Itália. E todos torcem pra ele. Por conta disso, do acidente, da queda do avião, que matou elenco, de comissão técnica. Era os 10. Os 10 eram da seleção italiana. Sim. Só o goleiro que não era. Né? A história, me falaram, foi essa. E eu, né? É isso aí. Exatamente. Então, e a torcida do Torino, em Torino, é muito fanática. Como se fosse a torcida do Corinthians aqui, em São Paulo. Muito bonita, assim. Eles, bem fanático mesmo, né? Pra você ter uma ideia, eu fiquei 3 anos em Torino. Se eu paguei restaurante 2 vezes, foi muito. Eu podia ir com quantas pessoas fossem. 5, 10, não pagava, porque eles tinham admiração. Eles amam o brasileiro. Né? Então, eu não tive... E pelo que você jogava no campo. Isso, exatamente. Então, eu não tinha muita dificuldade de adaptação. Apesar que eu sempre gostei de São Paulo. São Paulo, eu amo São Paulo. Melhor cidade do mundo. Também acho. Né, Gustavo? Também acho. Não, concordo. Não, é verdade. Tem tudo aqui, a hora que você quer. Eu sempre, exatamente, né? Então... eu fiquei assim, uns 6 meses, assim, meio brocochô, tá? Porque não tava assim... Pra se adaptar, né? Exatamente. E tinha um torcedor do Torino, chamava Pupi. E ele foi casado com uma brasileira do Rio. Por 3 anos. E ele falava português, mas eu não conhecia ele. E aí um dia ele encostou em mim e falou assim... Ô, Miller, vem cá, vamos dar uma volta. Eu falei, bora. Aí me levou numa loja de abelhamento, né? Loja de terno e gravata. Ele falou assim... Se você não entrar na cultura italiana, você não entra na sociedade. Você não vai conseguir jogar. Que dirá entrar na sociedade. Não, primeiro ele me levou no parrucchiere, né? Cabeleireiro. Me levou lá e tinha um cabelão, né? Aí eu cortei todo aquele cabelão, aquela cachopa, como dizia na minha terra. Cortei tudo, o cara fez uma escova assim, tá? Pra trás assim, tá? Mudei o cabelo. Aí eu fui nessa loja de terno e gravata, o dono me deu 10 ternos e gravata de presente. Terno, gravata, camisa. Tudo. Só sapato porque eu não tinha. Não. E meia, mas não tinha sapato, não sei porquê, não tinha. E aí eu fui na outra loja, ganhei 10 pares de sapato. Falei, caramba, 10, né? Beleza. Eu chego no outro dia, no treinamento, o público fala assim, ó, você tem que se virar um italiano. Você é um brasileiro, tá, beleza, mas você tem que virar um italiano, entrar na cultura dele. Você vai ver quando você chegar amanhã no vestiário. Pô, ele é um cara muito mais velho do que eu, um cara inteligente, tá? Eu acordei de manhã, meti meu terno e minha gravata, cheguei no treino de terno e gravata. E era mais ou menos assim, tava começando o inverno. Quando eu cheguei o vestiário inteiro, aplaudiu. Agora sim, virou italiano, tá? Olha que loucura. Uma coisa simples, Itália que contou muito, aí o grupo me abraçou. Olha só. Quando eles me abraçaram, aí meu futebol cresceu. Acho um pequeno detalhe fez muita diferença. Olha. Entendeu? E de Ferrari, hein? Não, ainda não. Era 6 meses da Itália, né? 6 meses de Itália, então... Quando eu comecei a entrar mesmo na cultura italiana, foi a partir de 6 meses. Aí começou a vir o inverno, aí é normal lá o jogador chegar de terno e gravata, o capoto, sobretudo, quer dizer, normal isso lá. O capoto é o sobretudo. E eu entrei na cultura italiana aí. Entrei, impregnei e ia pra noite de terno e gravata, claro. Todo mundo é assim. Lógico, é então, normal. Eu entrei na cultura de pé e cabeça, corpo e alma. Você ficou 3 anos no Torino, né? 3 anos. 3 para 4 anos, quase. 3 para 4. Eu tinha contrato até 94, né? É que tinha um treinador no Torino, no meu último ano de Torino. Sempre, né? Exatamente. Quando você tem um treinador italiano que gosta de brasileiro, beleza, você vai embora. Mas quando não tem, te arrebenta. O Torino subiu, nós subimos da Série B de novo para a Série A. E o Torino contratou um treinador que era do Atalanta, Emiliano Mondonico.
Ele era muito bom treinador. Ele faleceu uns 5 anos atrás. Mas só que ele não gostava de brasileiro. Que coisa. Não gostava de... Não, é o estilo dele, né? Normal. Ou ele pegou algum brasileiro que aprontou muito. Não, eu acho que não, porque ele trabalhou com o Evair na Atalanta. Então, o Evair nunca deu trabalho, pô. Exatamente, o Evair de boa. E aí ele não me colocava pra jogar, simplesmente. Eu nem ia pro jogo, sequer no banco. Pô, mas o presidente comecei jogando com ele, comecei jogando. Beleza. Comecei jogando, fazendo gol, tá, etc. Passou-se o tempo, ele banco. Depois me tirou do banco. Aí foi, caramba, meu, poxa vida, nem no banco? Então ele foi me minando aos poucos. Me minando. E aí entra orgulho, né? A pessoa todo mundo tem orgulho, né? Lógico. Aí entrei o orgulho em mim, eu falei, quer saber? Eu vou ficar aqui não, meu. Ficar nem no banco. Domingo eu ia assistir jogo, Torino. E a torcida era que te via? A torcida não falava nada, porque o treinador italiano sempre mandou no clube. Sempre. Tinha essa soberania o treinador. Sempre teve. Isso é uma cultura deles, né? E aí chega, por exemplo, eu quero ficar aqui não, meu. Pô, ficar nem no banco, pô, como é que faz? Pô, eu, Copa do Mundo, etc, tá? Como é que eu vou ficar aqui no banco? E aí o presidente, eu falei, eu fiz um acordo com o presidente e voltei pro São Paulo, porque eu sempre gostei de jogar no São Paulo. Eu voltei pro São Paulo em 90... Abril, depois do Carnaval de 91. 91. Tinha acabado o Carnaval, eu cheguei num dia depois, né? E aí começou aqueles anos dourados do São Paulo com o Terê de grandes títulos, né? Então aí foi uma outra coisa, entendeu? Mas assim, até hoje, assim, se você sabe que o europeu tem memória, né? Não é que nem o brasileiro que não tem memória. E depois que eu saí de Torino, em 91, eu nunca mais voltei lá pra passear, nada. Nunca. Caraca. E uma certa feita... Você largou a Ferrari lá, é verdade? Não, você vendeu, tudo conversa fiada. Vendi, né? O meu colega mandou dinheiro pra mim. Lógico, os caras estão... Pô, pelo amor de Deus, Papai Noel não existe, não. Vai deixar uma Ferrari lá? E aí? Então, o que acontece? O meu colega... como é que... Eu perdi o raciocínio agora. Quando você tava... Você nunca mais voltou pra Torino. Isso. Você ficou... Em 2017, acho que foi... Caraca. 2017. São quantos anos depois? Não. Um detalhe interessante. 2017, eu acho que foi 2017. O Fábio Melo, que ele é empresário de futebol, é meu amigo. Gente boa demais. O Fábio Melo levou o Lianco do São Paulo pro Torino. Eu vi a notícia só, mais nada. Era um dia de manhã assim, tocou meu telefone e era o Fábio Melo. Eu falei, o Fábio Melo quer falar comigo? Ele quase não me ligava. E aí, parceiro, beleza? Como é que tá? Ele falou assim, tudo bem, eu tô aqui em Torino, vim apresentar o Lianco aqui, ele vai assinar contrato agora aqui na sede do Torino, tá? Tô com o presidente, não o presidente que era da minha época, já o Cairo agora. Tô com o presidente aqui, tá? Mas só que eu tô há 3 horas querendo assinar o contrato e o presidente tá falando de você. O presidente atual. Legal. E aí ele passou pro presidente o telefone, o Fábio Melo. Você já meteu em italiano no presidente? E eu falei, presidente, tudo bem, como está? E papá, aquela coisa toda. Aí ele falou assim, Miller, eu sei que você saiu daqui, você nunca mais voltou. E a gente tá te esperando de braços abertos aqui. A gente não vê a hora de rever o grande jogador que foi do Torino, voltar pra matar a saudade da gente, tá? Que a gente gosta muito de você e as portas estão abertas pra você aqui. Eu falei, não, eu dei aquela resposta básica. Não, tudo bem, pode deixar que daqui a pouco eu vou com o Fábio Melo aí, ver o Lianco jogar, aquela coisa toda, aproveitei o gancho, né? Aí ele falou assim, só que tem um detalhe. Eu falei, qual, presidente? Ele falou assim, se você vier aqui, eu não vou deixar você voltar mais. E aí de 2017 pra cá, eu falei, então não dá pra mim ir. Eu gosto muito do Brasil. Ele falou literalmente assim. Eu vou amarrar o C. Ele falou assim, eu vou pôr o C dentro do avião, eu vou amarrar o C. Não, vamos amarrar ele por dentro do avião. Você sabe por que ele quer isso? Você tem ideia por quê? Não é só pelo que você jogou. O que você pode passar para o jogador. Sim, exato. Que não tem isso no Brasil. Cara, o Dida, ele é treinador de goleiro do Milan. Por quê? Porque eles preservam a memória. Eles têm... Eu aqui no Torino eu não ganhei nenhum título. Eu ganhei só uma Copa Itália, se me falha a memória. Mas não ganhei títulos. Mas jogou pra caramba. Isso. E o presidente, que é o atual presidente, o Cairo, até hoje... Você tinha que ir lá. Ele disse assim, olha... Não, vamos pra lá, eu vou mandar passagem, etc. Você vai vir, mas só que eu não vou deixar você voltar.